Olá, turma linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes, aí na companhia da sua família, dos seus amigos e principalmente na companhia de Jesus e do nosso doce e amado Espírito Santo. E aí, prontos para aprender mais um pouquinho sobre a história dos patriarcas? Vamos aprender mais um pouquinho hoje sobre a história maravilhosa da vida de Abraão, que foi o nosso primeiro patriarca, o pai da fé? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você consegue contar as estrelas que tem no céu? Será que a gente consegue contar as estrelas? Difícil, hein? De você ir lá e conseguir contar todas as estrelinhas do céu. O cientista fala que só na nossa Via Láctea há mais de 400 bilhões de estrelas. A Via Láctea é a galáxia aonde nós vivemos. Somente Deus sabe quantas estrelas há lá no céu, porque foi Ele quem as criou. Ele mesmo deu nome para cada uma delas. Olha só que coisa maravilhosa. Já pensou? 400 bilhões de estrelas. Isso só na nossa Via Láctea, né? Mais de 400 bilhões. E Deus sabe o nome de uma por uma, assim como Ele sabe o meu nome, assim como Ele sabe o seu. E você se lembra que na nossa lição passada, Deus, Ele fez uma promessa a Abraão que tinha a ver com estrelas, não foi? O que Deus prometeu para Abraão? Ele prometeu que a sua família, seus filhos, seus netos, bisnetos e assim por diante seriam mais numerosos do que as estrelas que ele podia ver no céu. Era uma grande promessa, mas nada é tão grande e difícil para Deus. A promessa era especialmente grande. Por quê? Porque Abraão e Sara já eram idosos, isso mesmo. E eles não tinham filhos, porque Sara era estéril. E como Abraão poderia ser o patriarca, ou seja, o líder de uma grande família, se ele não tinha filhos? Mas nós vimos que Deus cumpriu a sua promessa na vida de Abraão. Quando Abraão já estava com 100 anos e Sara com 90 anos, Deus foi e cumpriu a sua promessa na vida de Abraão. Eles tiveram um bebê cujo nome foi Isaque, não foi? Que significa riso. E ficaram muito felizes. Eles amavam muito Isaque. E eles também amavam adorar a Deus. E na época de Abraão, turminha, era comum naquela época o quê? As pessoas oferecerem um animal como sacrifício em adoração ao Senhor, né? Para demonstrar alegria ao Senhor, que Ele era o único verdadeiro Deus, eles faziam sacrifício, eles matavam e queimavam um animal especialmente escolhido sobre uma pilha de pedras, chamada altar. Mas Deus não quer que as pessoas façam isso hoje, porque Jesus já se sacrificou pelo pecado de uma vez por todas. Depois que Isaque, que isso passou, que Isaque já estava grande, crescido, já um jovenzinho, Deus decidiu testar a fé de Abraão. Abraão foi a única pessoa em toda a história que Deus testou daquela maneira. Este não é um teste que Deus pede para a gente hoje. Então, Deus apareceu para Abraão, tá aqui, ó, no capítulo 22 de Gênesis e no versículo 1. E aconteceu, depois destas coisas, ou seja, que Isaac já estava crescido, já estava jovem, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão? E Abraão lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E agora, Deus falou com Abraão. Deus disse a Abraão
para oferecer o seu filho amado, a quem ele tanto amava, Isaac, como oferta queimada. Deus realmente queria que Abraão renunciasse à vida do seu próprio filho em cima do altar. Será que Deus queria que Abraão sacrificasse o seu filho assim como ele sacrificava um animal em adoração a Deus? Ai, 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 ai. As pessoas são especiais para Deus, porque Deus nos fez a nossa imagem e semelhança. Então Deus não quer que ninguém sacrifique outra pessoa. Não, não. Deus estava testando a fé de Abraão. Abraão conhecia o caráter de Deus, ou seja, ele sabia como Deus é. Ele sabia que Deus é santo e amor, e Abraão também conhecia a promessa de Deus de abençoar todas as nações do mundo por meio da sua família. Ele sabia da promessa de Deus, que Deus tinha feito para ele. Então, o que Abraão fez? Ele creu, isso mesmo. Ele sabia que, começando por Isaac, Deus ia fazer dele uma grande nação. E a Bíblia diz que a grande fé de Abraão fizeram com que ele tivesse certeza de que Isaac continuaria vivo. Abraão não sabia, mas ele tinha certeza que Deus cumpriria sua promessa e salvaria a vida de Isaac, porque ele conhecia Deus muito bem e sabia que podia confiar em Deus e que Deus faria alguma coisa para resgatar Isaac. Abraão estava disposto a obedecer, porque sabia que podia confiar em Deus. Ele sabia que Deus é fiel e sempre faz o que é certo. Por isso, confiou em Deus, mesmo sabendo o quão difícil aquilo seria. E eu falo para vocês, turminha, se você já tem Jesus dentro do seu coração, você deve confiar em Deus também, mesmo quando for difícil. Talvez tenha acontecido alguma morte na sua família, né? E você sente muita falta da pessoa que faleceu, porque era uma pessoa muito querida para você. Talvez seus pais tenham se casado novamente e você está tentando se adaptar, se acostumar à nova família. Quando houver coisas difíceis na sua vida, lembre-se que você pode contar com a ajuda de Deus. Salmos 46:1, que é o versículo que nós vamos ver hoje, ó. Olha só o que está escrito aqui em Salmo 46:1, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tá vendo? Salmo 37:5. Então, é só você confiar nele que ele vai fazer o que é certo. Você pode entregar os seus problemas a Deus em oração. Saiba que ele entende como você se sente. Nem sempre as coisas mudarão da maneira como você gostaria que elas mudassem. Mas Deus ajudará você a passar por todas elas, não importa o que seja. Ele é sua força nos momentos difíceis. Se você já tem Jesus no coração, então confia em Deus, mesmo quando for difícil. Se você confiar nele, agora imagina, Abraão, ele teve que confiar no Senhor. E a Bíblia diz que ele confiou a vida do seu filho. Ele creu que Deus seria capaz de salvar Isaac e até ressuscitar. Ele falou, não, Deus está pedindo a vida do meu filho, eu vou dar, porque Deus vai ressuscitar o meu filho dos mortos. Isso é, né? Fazer ele voltar à vida de novo. E Abraão, ele escolheu confiar em Deus, porque Deus é fiel. E como é que Deus resgataria Isaac? Abraão estava prestes a descobrir isso. Como é que Deus faria isso? Então, Abraão foi, chamou Isaac, né? Falou, meu filho, amanhã nós vamos prestar sacrifício ao Senhor. Então, ele acordou bem cedo, né? Isaac disse a ele que os dois iriam até as montanhas
de Moriá para fazer sacrifício a Deus. Então eles rapidamente se prepararam para uma viagem de 3 dias. E o que você acha que eles deveriam ter levado, né? Com certeza eles levou cobertor, alimento, roupa, uma tenda para poder descansar à noite. A caminhada foi longa e cansativa e finalmente no 3º dia, Abraão olhou para cima e ele viu as montanhas de Moriá, bem à sua frente. E olha só o que ele disse aqui para os seus servos, ó: fiquem aqui com os jumentos, enquanto eu e Isaque vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Olha só o que Abraão disse, ó, para os seus servos. Abraão disse: voltaremos. Ele não falou, eu vou lhe oferecer o sacrifício junto com Isaque e já eu volto. Não, ele falou: voltaremos. Então veja como Abraão confiou que Deus resgataria Isaque e ambos voltariam. Abraão tinha confiança completa no Deus fiel. Então Abraão pegou, né, só ele com Isaque, pegou a lenha e amarrou as costas de Isaque para que ele carregasse, né, aquele pacote pesado de madeira nas costas, porque Abraão agora já estava mais idoso. Isaac estava com mais ou menos com 15, 16 anos, então Abraão já estava já com 116 anos. Então, enquanto Abraão e Isaac iam caminhando juntos, montanha acima, ainda mais, né, subir montanha com lenha nas costas, então ele colocou nas costas de Isaac, né, porque Isaac era jovem. Isaac percebeu que eles tinham esquecido algo. E aí Isaac foi e falou assim: pai. E ele: sim, meu filho. Onde está o cordeiro para o sacrifício? A lenha está aqui, mas cadê o cordeiro? E aí Abraão falou para ele: Deus proverá um cordeiro para a oferta queimada. Por que um cordeiro tinha que morrer? Deus, né, como eu falei para vocês, Deus já havia dado lá como lei para o povo, né, que todas as vezes, logo que Adão e Eva pecou e saíram, foram expulsos do Jardim do Éden pelos seus pecados, então Deus havia dado essa lei, essa regra para o povo. E essa lei dizia que o povo precisava oferecer sacrifício. O sacrifício nunca deveria ser uma pessoa. Então eles deveriam fazer o quê? O sacrifício de um animal para mostrar como o pecado é terrível. E o pagamento do pecado é a morte. Então, as pessoas ofereciam um animal, né? Escolhiam um animal lá sem mancha, um animal puro, o primogênito, para poder oferecer pelo pagamento do seu pecado. Porque a Bíblia diz, ó, aqui em Romanos 6:23, que o salário do pecado, ou seja, o pagamento do pecado, é a morte. Que morte é essa? Viver separado de Deus, agora na terra e também para sempre, em um lugar sem amor, sem alegria e sem bondade. Então, você que peca e não reconhece Jesus como seu Salvador, você vai cada dia se afastando, ficando mais longe de Deus e vai o quê? Morrendo espiritualmente. Pecar é desobedecer às leis de Deus. Ou seja, as regras de Deus. Então, quando você pensa coisas ruins sobre os outros, isso é pecado. Talvez lá na sua escola você veja seus amigos zombando de alguém e você zomba também. Você está pecando, né? Você fala: tá todo mundo praticando bullying, eu vou praticar também. Mas você não deve deixar de fazer isso, porque isso também é pecado. Todas as pessoas pecam. Você e eu já nascemos com desejo de pecar e por isso merecemos ficar separados de Deus. Deus vê todo pecado e todo pecado contra Deus deve ser castigado. Então todos pecaram e todos merecem viver separado de Deus. E o pecado é algo muito grave. Deus queria que o povo soubesse da gravidade do pecado. Então, ele exigiu que eles oferecessem em sacrifício um cordeiro ou outro animal que morreria no lugar da pessoa.
Então, quando Abraão e Isaac alcançaram lá o topo da montanha, que eles chegaram lá em cima, o topo da montanha, Abraão foi, né? E preparou o altar e fez o quê? Colocou Isaac amarrado em cima do altar, no lugar do cordeiro. E quando Abraão amarrou Isaac, colocou no altar, que ele pegou o cutelo, ou seja, né, uma espécie de foice, para poder matar Isaac, de repente, no último minuto, Abraão ouviu uma voz do céu: Abraão, Abraão! E aí, Abraão falou: estou aqui, Senhor. E aí o anjo disse: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não negou seu único filho. Abraão tinha mostrado pela sua fé fora do comum que ele tinha passado naquele teste que Deus tinha feito para ele. Deus nunca havia pretendido que Isaac fosse sacrificado, porque as pessoas são valiosas para Deus e ele ama as pessoas. Ele amava Abraão e Isaac. E você sabe que Deus ama você e não se importa quem você seja, o que você faça, o que você tem feito. Ele te ama. E porque Deus ama você, a Bíblia diz, ó, em 1 João 4:8, que ele fez você e que o grande Criador do universo, que fez as estrelas, os mares, as montanhas, ele também fez você. Além de ter feito você, ele também sabe tudo sobre você. Ele é o Deus santo e puro e nele não há mal nenhum. Então não há pecado nele, não há em Deus o desejo de fazer o mal pelas pessoas. Apesar disso, ele ama você e quer que um dia você esteja com ele no céu. Você é valioso para Deus. O amor de Deus por você dura para sempre. Então todas as pessoas são valiosas para ele. E assim como as pessoas, ele também amava Isaac. E aí naquele momento que aquele anjo bradou do céu, Abraão se virou e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto com espinhos. Deus havia enviado um animal para o sacrifício. Enquanto sacrificavam o cordeiro, Abraão e Isaac devem ter adorado a Deus com o coração grato por Deus ter demonstrado mais uma vez a sua fidelidade. Porque Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaac. Deus queria ilustrar através da vida de Isaac o que o Salvador, o que Jesus faria. Então Deus queria ali, o sacrifício de Isaac foi uma ilustração, porque cerca de 2000 anos depois que esse episódio aconteceu, o Salvador seria crucificado por você e por mim, morrendo em nosso lugar, exatamente como o cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac. Depois de Abraão, Isaac, as pessoas continuaram oferecendo sacrifício pelos seus pecados por milhares de anos. Muitos cordeiros morreram, mas o sangue de todos os cordeiros não podiam perdoar completamente o pecado das pessoas. Os cordeiros faziam com que as famílias de Abraão se lembrassem que um dia o Salvador viria e pagaria pelo pecado de uma vez por todas. O Senhor Jesus é o Salvador, ele é o único Filho de Deus. E a Bíblia o chama de Cordeiro de Deus. Em João 1:29 fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio de boa vontade dar sua vida como sacrifício pelo pecado que você e eu cometemos, crianças. Jesus, o perfeito Filho de Deus, viveu uma vida sem pecado, mas foi falsamente acusado por homens maldosos e condenado à morte de cruz. E ele, depois de colocarem na cabeça dele uma coroa de espinhos, bateram pregos nas suas mãos e nos seus pés, seu sangue foi derramado na cruz por nossos pecados. E a Bíblia diz, ó, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 1
e o versículo 5 está escrito bem assim: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Por causa do grande amor de Deus por mim e por você, ele de boa vontade derramou seu sangue e morreu na cruz, para que você fosse livre do castigo do pecado. Ele fez o que ninguém é capaz de fazer, nenhum cordeiro sacrificado poderia fazer. Ele mesmo recebeu o castigo que eu e você merecíamos. Depois que morreu, Jesus foi sepultado num túmulo, mas ao terceiro dia algo maravilhoso aconteceu. Ele voltou à vida novamente. Então muitas pessoas o viram. Depois de um tempo, ele voltou para o céu, onde está vivo até hoje. Então, o que nós devemos dizer? Que Deus, o nosso Pai, ele fez o quê? Ele nos deu um Salvador. Isso, Deus nos deu um Salvador. Que coisa maravilhosa. Deus ama tanto a nós que ele deu o quê? Um substituto pelos nossos pecados. Aí, ao invés de nós, assim como o povo antigamente oferecia sacrifício de animais, aí ao invés de hoje nós oferecermos sacrifício de animais pelo nosso pecado, não. Jesus veio e deu a sua vida por nós. Deus providenciou um sacrifício, alguém que se sacrificasse por nós, o nosso Salvador Jesus. Então, assim como ele providenciou um animal para tomar o lugar de Isaac. Então, Isaac foi salvo pelo substituto, né, que foi enviado por Deus. Como Deus havia prometido um dia, Isaac teria seus próprios filhos e ele seria o próximo patriarca da família de Abraão. Então, Abraão chamou aquele lugar ali, aonde ele ofereceu o sacrifício, de Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Antes de deixarem a montanha, o anjo do Senhor falou com Abraão novamente, fazendo com que ele se lembrasse da promessa de Deus. E Abraão confiou e obedeceu a Jeová Jireh, o Deus amoroso que havia providenciado de uma maneira maravilhosa para que o seu filho não fosse morto e para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Então tá aqui, em Gênesis 22:15. Olha que o anjo disse. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, portanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, por causa da obediência de Abraão, hoje nós estamos aqui falando dele, falando do Salvador prometido que veio através da sua linhagem. Talvez você hoje entendeu que seus pecados separam você de Deus, criança, mas que Jesus morreu no seu lugar. E a Bíblia diz lá em João 1:12 que se você recebeu o Senhor Jesus no seu coração, ele te dá o direito de se tornar filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se você crê que Jesus morreu na cruz para a sua salvação e perdão dos seus pecados, então você se torna o quê? Filho de Deus. Você vai fazer parte dessa família maravilhosa, vai fazer parte das promessas, né, de bênçãos que Deus prometeu a Abraão. E você hoje, se você quiser, você pode receber o Senhor Jesus dentro do seu coração. Você pode confiar nele todos os seus caminhos, tudo, confiar a sua vida em Jesus. Então vamos fazer uma oração? Ora aí junto comigo. Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor
ter mandado seu filho Jesus de presente para mim, para morrer naquela cruz, como sacrifício pelo perdão dos meus pecados e para a minha salvação. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter tomado o lugar do Cordeiro e ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu confesso que sou pecador. Eu te peço, venha morar no meu coração, me ajudar a fazer o que é certo. Querido Espírito Santo, me ajude a confiar em Deus e a confiar os meus caminhos, a minha vida nas tuas mãos, para que eu possa um dia ir morar no céu junto com Jesus. Por isso te agradeço, papai. Amém. Olha só o nosso versículo de hoje, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37:5. Então, quando você confia, o seu caminho é o quê? É a sua vida, o seu dia a dia. Confia no Senhor que ele tudo fará na sua vida. Então, quando você confia nele, você anda com ele vai te ajudar a fazer o que é certo. Olha só a nossa musiquinha de hoje, ó. Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador, andando na sombra, andando no brilho, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador. Então, turminha, se você anda com Jesus, chamou ele para vir morar no seu coração e agora você está junto com ele, pode ter certeza que ele vai te ajudar a fazer o que é certo. É só você confiar nele como seu Salvador. Bom, essa é a nossa história de hoje. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, que daí nós vamos saber agora o que aconteceu com Isaac depois desse episódio. Porque olha só, Isaac, né? Ele ia ser o quê? Sacrificado. Se Isaac fosse sacrificado, como é que a descendência de Abraão ia ser tão grande? Gente, que história maravilhosa, né? Como é bom confiar no Senhor. Bom, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, curte, comenta, compartilha, tá bom? Aperta lá o sininho na opção todos para que toda vez que eu postar vídeo, o YouTube notifique vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro. Eu vou ficar aqui esperando ansiosa, tá bom?